Levantamento do Instituto Escolhas mostra que 185 toneladas de mercúrio podem ter sido usadas em garimpos ilegais no Brasil entre 2018 e 2022. O metal é altamente tóxico e tem provocado problemas de saúde em comunidades indígenas. Veja na reportagem de Murilo Pajola, do Brasil de Fato. Dario Copenaua, líder da terra indígena Yanomami, descreve uma grave situação de saúde pública entre os indígenas de Roraima. As crianças que nascem como sem braços, já está acontecendo isso. E as mulheres estão com problema de infecção urinário, está afetando os problemas de cabeça, neurológicos estão com meio perturbado. E outras crianças já morreram. A causa de tudo isso é o mercúrio, um metal pesado utilizado no garimpo ilegal de ouro na Amazônia. Ele serve para purificar o ouro extraído da terra ou do fundo dos rios. Entre 2018 e 2022, 185 toneladas de mercúrio podem ter sido utilizadas em garimpos ilegais no Brasil, segundo o estudo recente do Instituto Escolhas. O mercúrio entra no Brasil principalmente através de rotas de contrabando nos países vizinhos. A Bolívia é um dos principais importadores de mercúrio, mas não tem uma produção de ouro que é consistente, né, pelo menos nessa análise que fizemos, com a quantidade de mercúrio que entra. O Peru também é um grande exportador de mercúrio, então o Peru está exportando mercúrio para o resto do mundo. Então, a Guiana também é um país que tem uma quantidade considerável de mercúrio circulando em suas fronteiras. Os mecanismos de controle do mercúrio no Brasil são rigorosos na teoria, mas na prática apresentam muitas fragilidades. O IBAMA exige o cadastramento de comerciantes e a obtenção de autorizações específicas para cada operação comercial envolvendo metal, mas as fiscalizações são esporádicas e a verificação da origem e destino do mercúrio é ineficiente, permitindo que grandes quantidades circulem ilegalmente. O IBAMA tem um cadastro que consegue mapear alguns elos da cadeia, mas não todos, né? E não existe um instrumento tão forte de rastreabilidade, né, com um documento que acompanha a substância. Para solucionar o problema, o IBAMA está reformulando o controle de compra e venda do mercúrio. O órgão ambiental disse ao Brasil de Fato que as novas regras vão começar a valer em breve. Serão exigidos documentos para cada etapa, no transporte, no uso e no armazenamento do metal pesado. Comprovar a origem lícita do mercúrio será uma forma de impedir que a substância caia nas mãos de garimpeiros ilegais. Segundo a Fiocruz, o mercúrio é extremamente tóxico e seus efeitos na saúde humana são devastadores. Ele entra no organismo humano, principalmente através da ingestão de água e alimentos contaminados, como peixes dos rios poluídos pelo garimpo. Uma vez no corpo, ele se acumula nos tecidos, afetando principalmente o sistema nervoso central e pode passar de mãe para filho durante a gestação. Quando a exposição de mercúrio é maciça, né, muito grande, isso pode comprometer a vida reprodutiva das mulheres. Né? As mulheres podem não conseguir levar a gestação até o final, ter abortos de repetição. Né? E quando conseguem parir, né, a criança muitas vezes nasce com síndromes neurológicas raras, nasce com paralisia cerebral, uma formação congênita, deformidade. Então são problemas graves, né? Segundo a Fiocruz, casos mais graves como este são mais raros. O mais comum é que a doença progrida lentamente. Na prática, no dia a dia, o que a gente costuma ver com mais frequência são crianças, né, que nascem aparentemente normal, mas à medida que o tempo vai passando, você percebe que essa criança apresenta alguns retardos nos marcos do neurodesenvolvimento. Né? Por exemplo, a criança demora a sustentar a cabeça, demora a sentar, a engatinhar, a ficar de pé, a dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. A criança que cresce um pouquinho mais, por volta dos 3 anos, você percebe que é uma criança que não brinca normalmente como as crianças, né, da mesma idade. Quando a criança atinge a idade escolar,
você percebe que a criança tem dificuldade de aprendizado. Por isso, o Instituto Escolhas defende que o Brasil siga o exemplo da Colômbia, que baniu o uso de mercúrio nos garimpos, ou da indústria de cosméticos, que também deixou de utilizar o metal pesado. O caminho é esse, a gente tem que caminhar para a completa eliminação do uso do mercúrio em toda a indústria, mas especialmente no garimpo, porque ele está causando um mal muito grave para o meio ambiente e para as pessoas. O seu jornal faz um intervalo.